É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? 2 integrantes dessa angústia diária. Olá, você assiste e escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do fim dos tempos. Meu nome é André Guasti, estamos aqui agora acho que com o último episódio, né, BD, de prisões, parte 4. Nós tivemos aí uma paralisação para falar do tema de juiz de garantias, que eu acho que foi providencial, em razão da decisão do Supremo, e retomamos aqui a série do podcast sobre prisões para a gente tentar finalizar também um tema bem interessante aí, que até tem a ver também com o juiz de garantias, né, BD? É um tema muito importante, evidentemente. Eu brinco que quando se começa a estudar direito penal, processo penal, quer saber quando prende, quando solta. Então esse é um tema muito importante e nós vamos tentar terminar aqui as principais polêmicas, sabendo que é impossível, porque é um tema que realmente... a gente vai estar revisitando sempre. Quando a gente fez o primeiro podcast, princípio acusatório, sistema acusatório, nós falamos sobre prisão. Quando a gente falou no episódio anterior, há 2 episódios atrás, juiz de garantias, eu falei assim, vamos começar o podcast falando sobre um julgado importante do Supremo ou do STJ. A gente acabou falando sobre prisões, né, que era a prisão em flagrante em crimes permanentes. Talvez a gente tenha que revisitar esse tema novamente, porque agora nós temos aí uma certa divergência do STJ com o STF, né? O STJ exigindo talvez um standard probatório mais rigoroso, né, no ingresso em domicílio nos crimes permanentes. E o Supremo Tribunal cassou aí umas 2 decisões, acho que uma do ministro Alexandre e outra da ministra Carmen Lúcia, cassando as decisões ali do STJ no que diz respeito a que havia reconhecido a nulidade do ingresso em domicílio e portanto, toda a prova que foi produzida após o ingresso, considerado irregular. O Supremo cassou, considerando regular o ingresso. O ministro Alexandre de Moraes chegou a afirmar, né, que a fundada suspeita não quer dizer certeza. Sim. Então, não retornando àquela jurisprudência anterior, né, BD? Que a mera existência do flagrante acabava por permitir o ingresso, mas dando uma freada, digamos assim, no... colocando que o fato da pessoa fugir para dentro de casa ou correr ao ver a polícia, para o ministro Alexandre, é um fundamento para ingresso na residência. Para mim também. Sim, é um bom debate, não é um tema simples. A gente até falou no episódio, 2 episódios anteriores, que isso está afetado a terceira sessão. Sim. Eu falei, quando o cidadão foge para dentro da residência ao ver a polícia e no caso de denúncia anônima. Os Sim. 2 estão afetados. A decisão do ministro Alexandre era a soma dos 2. Havia uma notícia anônima e havia a fuga. Então, na soma dos 2, ele considerou que há elementos concretos para justificar o ingresso. Perfeitamente. Dizendo que haveria requisitos na decisão do STJ... que não seriam constitucionais. Que não estava expresso na Constituição. Não discute se eram bons ou ruins, só estava dizendo que era a lei ele do deixa que isso a expresso Constituição até. Eu li bem a decisão dele. Vale a pena a gente já divulgou essa decisão, senão Sim. a gente coloca de novo aí no episódio 31, se eu não me engano, a gente falou sobre essa decisão. E eu acho que fiz questão até de citar na descrição do episódio. E aí, episódio 33, prisões parte 4, a gente estava falando no episódio 31, no episódio 30, perdão, sobre o recebimento do auto prisão em flagrante pelo magistrado, né? Sim. E aí eu sempre falo, aquela discussão sobre audiência de custódia, eu falo, gente, desde que o mundo é mundo, eu brinco, o juiz recebe o auto de prisão em flagrante e decide sobre a prisão, sobre se o flagrante é legal ou ilegal, se vai manter a prisão ou não, se vai conceder liberdade com ou sem medidas cautelares. A audiência de custódia, que acaba sendo a vilã, né, de alguns em afirmar que ela contribui para a leniência com a criminalidade, eu discordo, né? Não é audiência de custódia, é bem ou mal a lei.
que tem se tornado cada vez mais leniente com a criminalidade, eu faço essa crítica, e muitas vezes a gente pode atribuir a crítica à decisão do Poder Judiciário, porque não é imune a críticas. Né? Se numa situação em que o cidadão deveria permanecer preso e o Poder Judiciário profere uma decisão concedendo a liberdade, o que a gente tem que fazer é o quê? Criticar. Respeitar a decisão, mas criticar. Sim. Cumpre a decisão, evidentemente, a judiciária tem que ser cumprida, recorrer, claro. Agora, a nossa legislação, nesse ponto, é de fato leniente. A nossa legislação coloca o juiz de mãos atadas. Porque o grande erro das pessoas é achar que o juiz prende e solta quando quer. O juiz tem limites legais que precisam ser observados. E a nossa lei saiu de um extremo para o outro. Se o código era muito exagerado mesmo, com prisões automáticas, culpa, presunção de culpa... A ideia é que respondesse preso necessariamente, agora a regra é que responda solto. Sim. E isso não é errado, mas só não pode o Pedro ir para outro extremo, né? Casos que realmente justifiquem uma manutenção de prisão, a própria criação da ideia de gravidade em concreto do crime como elemento para uma preventiva, já foi uma evolução para tentar minimizar certas situações. Mas, assim, é difícil criar parâmetros objetivos para a prisão, sim. É difícil. Não só as expressões de ordem pública são expressões vagas, sim, como também no mundo inteiro o legislador às vezes tem... A ordem pública é a mais discricionária, digamos assim. Sim, sim. É a mais vaga, porque a definição o juiz decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública para evitar a reiteração criminosa. E aí você vai questionar, o juiz tem bola de cristal para saber se o cidadão vai ou não voltar a delinquir? Exato. Então com que elemento que você tem? Como é que você confere um elemento objetivo para isso? Você não é pajé, né? E mais, parece que é o seguinte, eu só posso prender na segunda vez dele, pelo menos, né? Que na primeira, praticamente, a regra vai ter que ser... Porque aí vem o conceito de gravidade em concreto, para poder... para salvar a primeira. Salvar um pouco o cidadão quando comete o primeiro crime. Então, isso. Eu acho assim, a gente precisa ser menos hipócrita também, porque a gravidade em concreto, ela é bem atrelada à gravidade em abstrato, né? A gravidade em concreto, ela vai ser de quê? Do latrocínio, do homicídio, do roubo, do estupro de arma, do estupro. São crimes que têm gravidade em concreto. Precisa ser, né? É muito difícil. Mas o controle de fundamentação é necessário. O concreto, ele tem, assim, estuprar, é claro que é grave, mas estuprar um bebê tem um peso diferenciado. Você não pode tratar como a mesma coisa. Então, assim, a nossa grande dificuldade, que eu penso, é justamente isso, André, às vezes. A Itália tem prisões só porque o cara está envolvido com a máfia. Só bem entre aspas, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Determinados fatos aqui são bem ou tão mal, graves... tem a previsão atual, né? Se ele tiver... O juiz deverá denegar a liberdade provisória se ele tiver envolvido com organização criminosa. Tem a previsão expressa atual hoje. Pois é. Vou pegar aqui exatamente qual que seria, no caso de prisão em flagrante, mas existe uma previsão ex lege, digamos assim. A arma de uso restrito, se eu não me engano. Sim. E integrar, o juiz deverá denegar, vou pegar aqui exatamente o teor. O ponto é justamente a gente demonstrar que essas prisões não violam a presunção de inocência, não se está prendendo porque ele é culpado, mas é uma situação peculiar que justifica que tem um caráter cautelar. Esse é o grande ponto. O que nós vamos interpretar como esse caráter cautelar? Quer dizer, a proteção da sociedade, a proteção da vítima configura um caráter cautelar. Se o juiz verificar que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. A gente vai até chegar... bem provavelmente, porque o Supremo Tribunal, mais de uma vez... reconhece a inconstitucionalidade da gravidade abstrato? Não, na determinação, uma determinação, por exemplo, de fixação de regime de cumprimento de pena ex lege, fora das hipóteses do artigo 33, que não deixa de ser ex lege, né? Que eu sempre faço essa comparação. O Supremo costuma reconhecer a inconstitucionalidade ou a interpretação conforme quando o legislador impõe uma obrigatoriedade da prisão ou obrigatoriedade do regime fechado. O próprio Supremo admitiu que no ANPP não cabe para crimes de injúria racial.
Que é em virtude da gravidade abstrata, a incongruência em virtude da... Porque assim, a gente tem que evoluir como sociedade. E o legislador também proibiu a NPP para violência doméstica. Violência doméstica, crimes que envolvam a Maria da Penha. Sim. Então, E aí, é uma proibição ex-lege. Exato. Qual proibição ex-lege que nós vamos considerar ou não? Que vale o que não pode. Depende do que eu gosto, né? Não é uma questão de gosto. Então a gente precisa ter parâmetros. Mas o que eu vejo, André, não sei se tu sente isso como magistrado às vezes, que você tem uma insuficiência de mecanismos para prender situações que deveriam ocorrer prisão. E eu não tenho como forçar, eu compro a lei, ponto. Se não tem, eu lamento. A lei, eu não posso ir além da lei. A gente defende poder geral de cautela, mas não para prender. A prisão tem legalidade estrita, aí não tem como. Agora, que o legislador deveria dar ao juiz mais poderes e criar hipóteses em que o juiz deveria ter uma exigência de fundamentação adequada, mas poderia conseguir prender como uma maneira de proteger a vítima, proteger a sociedade, isso deveria. E parar com esse malabarismo de expressões, né? A gravidade em concreto. A gente vai fundamentar de que maneira? A possibilidade de reiteração criminosa. Aí vai cair numa colisão de contemporaneidade, e uma discussão também de presunção de inocência ou não. Os outros crimes que ele responde, ele não tem condenação. Então vai permitir ou não vai, entendeu? Sim. Então é o que eu falo, assim, às vezes chega a notícia nas redes sociais, no Twitter, o Supremo nega habeas corpus para o cidadão que furtou uma bicicleta de R$450. E aí, assim, a comunidade jurídica... Só que ele é muito reincidente, é isso? E eu sei que o significância é do fato, não é só isso, não. Eu vou te dizer, eu dei exemplo desse caso, que não é incomum. Eu tive agora, eu voltei para a jurisdição ordinária, eu estou na execução penal, eu respondo por uma covarca de ofício único. Eu recebi um flagrante que foi homologado pelo custódio e veio para mim, justamente no cidadão que furtou uma bicicleta de R$450. E a defesa em sede de eu não falo nem na prisão, mas eu falo em sede de resposta à acusação, já requerendo o reconhecimento do princípio da insignificância, e ele permaneceu preso porque era multireincidente. E aí assim, a condenação por um furto de R$450, eu falo assim, olha, quem foi a vítima? Era uma auxiliar de serviços gerais da prefeitura. Eu fui ouvi-la depois de audiência, eu neguei, né, a alegação em sede de resposta, fui ouvir na audiência, ela não, olha, o meu ganho é um salário mínimo, eu economizei não sei quantos meses para comprar essa bicicleta para eu trabalhar. O cidadão furtou a bicicleta, isso é insignificante para quem? Objetivo. Tem um precedente do Supremo, do ministro Aires Brito, para esse caso idêntico ao teu, eu conheço, que ele fala especificamente que aplicar a significância nesse caso é transformar o patrimônio do pobre em desprotegido penalmente. Quer dizer, é o meio de transporte dela. Então, para ela ali, você não tem nada de significante. Sim, aí vamos lá. Aí você condena o cidadão, o cidadão é reincidente, se determina a prisão ou fixação do regime fechado, muitas vezes, porque ele tem 2, 3. Sim. O que vai sair da notícia? Só os R$450. O juiz prendeu o cidadão por um furto de R$450. E não é muitas vezes assim. Não, e a gente precisa ter cuidado. Esse cara, com todo respeito, é um caso que necessita de cumprir pena. Sim. Eu vou fazer o quê? Vou ignorar que nós temos propriedade privada no Brasil hoje? Sim, esse é o grande problema. E que a propriedade privada é protegida constitucionalmente? Sim. E nesse caso, uma propriedade privada de uma pessoa humilde? Peraí. Aí não dá, é o extremo que eu não consigo... Sim, esse é o exagero que a gente precisa ter cuidado e que quer evitar, né? Mas vamos lá. A gente sempre reitera isso, né? E por outro lado também, ninguém quer prender o cidadão que cometeu um furto simples, talvez pela primeira vez, ou numa situação, né, de extrema necessidade. Né? Não é, né? Não vale, a crítica vale para um lado e vale para outro também. Mas tratando aqui de prisões, a gente estava falando da prisão em flagrante, e a gente já comentou flagrante esperado, preparado, flagrante forjado, falando de várias espécies, flagrante próprio, impróprio. E chegamos aqui na nossa linha de raciocínio, era o recebimento da PF pelo juiz. Qual é a posição, quais são as posturas que o juiz pode tomar e tudo mais. A gente vai chegar na prisão preventiva e vamos chegar na possibilidade de decretação ex officio ou não, né? E aí eu quero fazer o históricozinho do que aconteceu com a publicação do pacote anticrime, como é que foi a manifestação do Supremo inicialmente,
e do Supremo não, do STJ, enfim. Mas para fixar, o magistrado recebe o APF, ele pode, primeiro, relaxa a prisão, se ela for ilegal, ou homologa o auto de prisão em flagrante. Perfeito. Relaxou a prisão, a consequência lógica, a regra... Colocar em liberdade imediata. Colocar em liberdade. A gente até falou no podcast anterior que há uma possibilidade, mesmo reconhecer a prisão ilegal, de decretar a prisão preventiva. Existe essa possibilidade expressa no Código. Sim, mas não de ofício. Ou de ofício. Depende. Essa é a questão. O que você considera ofício? Pronto. A segunda postura que o juiz pode ter a receber o auto de prisão em flagrante, então, é conversão da prisão em flagrante em preventiva. A terceira, conceder liberdade com ou sem fiança. A discussão toda do 310, que eu acho que é o que vai tomar o nosso tempo maior aqui hoje, é justamente se o juiz pode converter a prisão em flagrante sem pedido expresso, né? E aqui eu sempre costumo dizer, né? Há uma defesa, né, de parte da parcela da doutrina que sempre foi minoritária, a dizer que já em razão do princípio acusatório, o famoso sistema acusatório, não poderia o juiz converter o flagrante em preventiva se não houvesse pedido da acusação do Ministério Público. E aqui eu já citava mais de uma vez em aula que era um equívoco essa interpretação por dois motivos. Primeiro, que a participação do Ministério Público no flagrante ela é recente. O juiz recebia o auto de prisão em flagrante, tirando algumas previsões pontuais da lei de drogas, se não me engano que tinha, não havia manifestação obrigatória do Ministério Público, não havia diante de custódia e não havia obrigatoriedade de participação do Ministério Público, tirando algumas questões pontuais. E eu sempre defendi que o ato do delegado de encaminhar o auto de prisão em flagrante ao magistrado já era uma forma de provocação, era inclusive a posição majoritária. E me parece que é um ato de provocação. O juiz não foi lá e vou pegar um flagrante que está acontecendo aqui e vou decidir. Não, ele é provocado para isso. A Constituição Federal é muito clara, é encaminhado ao juiz competente. A obrigatoriedade de você informar o juiz competente da prisão, né, que vem aqui de uma questão histórica nossa, porque o Poder Judiciário é aquele quem garante primeiramente e ultimamente os direitos individuais, os direitos e garantias fundamentais. Então já me parecia que era uma provocação. Não sei se você concorda comigo. Sempre me pareceu uma provocação expressa, inclusive. Vamos lá. André, eu não só concordo, a gente sabe da posição de vários julgados do Supremo dizendo que o juiz não pode, mas eu sempre penso o seguinte, cara, com todo respeito às correntes. A questão dessa... Todo juiz criminal tem que ter poder de prender de ofício. Para mim, essa questão cautelar, juiz ter poder cautelar, eu estou vendo que é caso de prisão, eu dependo da parte pedir. Então eu não tenho controle da regularidade do processo, da regularidade da... Porque eu privatizei essa questão. Não importa se é o Ministério Público, que é também órgão público. A gente precisa levar a sério esse papel do juiz. Então, se estão presentes os requisitos de uma cautelar, quer dizer que no cível, que é coisas em tese disponíveis, o juiz tem poder geral de cautela, o juiz pode de ofício, mas no penal o juiz fica depende da provocação da parte. Então, assim, em nome da vítima, em nome da sociedade, o juiz penal tem que poder fazer isso. O controle é da fundamentação. Levar a sério as omissões, não apenas da Constituição, não apenas da lei, mas também do MP. O promotor, e às vezes, isso é tão importante, porque não é só na prisão. O ministro Schietti tem uma decisão muito interessante do MP pedir uma medida cautelar e o juiz poder dar outra medida cautelar. Quer dizer, se você tiver vinculado... Pode ir muito além até nisso, né? Mas pode falar. Porque se a gente tiver vinculado ao pedido da parte apenas, quando o pedido é insuficiente ou o pedido é inadequado, corrigir, fazer essa correção de rumo, que é o papel do juiz, penal, quer dizer, não se está tratando aí,
Quando eu falo juiz de garantias é só do réu ou é garantia da vítima também? Eu vou esperar matar a vítima para agora eu tomar providências? Porque foi pedido menos do que deveria? Do que o juiz entendia como correto para proteger a vítima, uma testemunha. E o Ministério Público e a defesa que recorram até, se o juiz exagerou. Sim, o MP pode recorrer a favor do réu. Por isso que a gente fala de controle de fundamentação. Assim, para sistematizar a ideia, o pacote anticrime foi publicado, começou a valer a partir de janeiro de 2020. Isso. As primeiras decisões do STJ, unânimes praticamente, era da manutenção do entendimento anterior, de que ao receber o flagrante, o juiz é provocado. Então não havia o agir de ofício. A última decisão, se eu não estou enganado, do ministro Celso de Mello, ao se aposentar, foi interpretar, e aí assim... Só que foi unânime, né? Foram 5, eu não sei se é homenagem ao ministro, mas foram 5 ministros do Supremo. Mas com algumas ressalvas. Eles diziam, ressalvado a possibilidade. Talvez, né? Mas assim, a fundamentação, assim, digamos, os motivos, né? O obter dictum do ministro, ele entrou na questão do princípio acusatório, do não agir de ofício. Então, aquilo reverberou. Voltou para o STJ mudou a posição. Tem que cumprir, lógico. Mudou o posicionamento e disse, olha, em razão da decisão do Supremo Tribunal, é necessário uma manifestação do Ministério Público para conversão do flagrante em preventivo. Isso foi a primeira postura do STJ quando recebeu do Supremo. Só que de lá para cá nós tivemos inúmeras discussões sobre isso aí. Eu sempre dizia, uma hora vai acontecer um caso do André do Rap, que a gente fala, por que isso? É porque alguém... indevidamente solto, né? A gente fala muito do cidadão indevidamente preso, mas talvez indevidamente solto. O próprio Supremo por 10-1 disse que a decisão que soltou foi equivocada. Sim, perfeito. Foi ressalvada a posição. Então isso haveria alguma mudança para readequar situações ao caso concreto. O que eu posso dizer atualmente, se por algum motivo o Ministério Público não requerer a prisão preventiva e o juiz decretar sem a manifestação do Ministério Público, e o Ministério Público ratificar, o STJ já disse que não há ilegalidade na decisão. Então você já começa por aí. O juiz decretou a prisão preventiva, o Ministério Público vai dizer que concorda e ratifica o pedido. Então houve um agir de ofício, embora eu discorde, por conta do APF, beleza. Aí nós temos a segunda situação. O delegado requer a preventiva e o promotor se manifesta contrariamente. A posição do Supremo hoje é que pode decretar a prisão preventiva, porque o juiz não agiu de ofício, porque a autoridade policial requereu e o juiz não está vinculado à opinião do Ministério Público. Perfeito. Então, aí, como eu falo o seguinte, as coisas não são bem... Se a vítima pedir... Vamos ter mas a vítima questões. Pode. Pois a questão do assistente. Como assistente de acusação na fase de inquérito. É uma boa discussão. É uma excelente discussão. Eu acho que o pacote de crime deixa claro que sim, muitos acham que não, mas para mim, e não foi declarado inconstitucional no juiz de garantia. Perfeitamente. O artigo. Então você tem várias coisas. E eu falo muitas vezes assim, quantas vezes o Ministério Público, vamos lá, requer a conversão da prisão em flagrante em preventivo? E o juiz discorda. Vou conceder liberdade. Com medidas cautelares. Ele estaria agindo de ofício? Sim, para mim não. Está impondo, eu também entendo que não, mas se você for levar ao pé da letra a discussão, se o Ministério Público se manifestou pela prisão e não requereu medidas cautelares, o juiz não poderia impor medidas cautelares, ele poderia só dizer o seguinte, discordo do MP e conceder liberdade. Gente, se essa principiologia... Você está entendendo que a coisa não é simples. E eu cansei de fazer audiência, BD, canso, aliás, de fazer audiência. Manifestação do Ministério Público, excelência. Vou reproduzir o que se fala. Entendo presentes requisitos para homologação do flagrante, vamos, né? No caso, entendo que não há motivo para prisão, estou resumindo. Requer a concessão da liberdade com as medidas cautelares que o juízo entender cabível. Então, talvez se eu fosse essa posição a ferro e fogo, vou dizer que não. Como o Ministério Público não apontou todas as medidas cautelares, eu não posso fixar nenhuma. Esse controle é do juiz. Claro. Eu fico assim, batendo na mesma tecla. Eu fico insistindo, porque me parece tão absurdo que não se compreenda a obviedade disso. E ainda digo mais, isso é no inquérito, isso é no processo, isso é na execução da pena. Essa semana agora na execução da pena. Eu recebo agora discussões sobre princípio acusatório na execução da pena, que o MP se manifestou pela concessão de uma progressão de regime ou de um livramento condicional e eu neguei, eu violei o sistema acusatório. Não, essa semana eu tive um pedido lá na vara, que o MP queria substituição, aceitava a substituição pela cautelar pela medida X. Eu disse, não, a X não resolve o problema, para mim é Y.
e deferir diverso. Se fosse por essa vinculação, então assim, veja, qual é esse limite nós temos que entender. A justiça é pública, o processo é público, o MP é o titular da ação, mas isso não significa que a última palavra seja dele. O juiz tem que ter poder de decisão, cara. A decisão do juiz não é só para filtrar excessos do MP. Todo mundo se evoluiu. Excessos e omissões. Excessos e omissões. Unter mais verboten, Uber mais verboten no alemão. Proibição de excesso no Uber e Unter na proibição insuficiente. Então, o judiciário tem que ter a questão de controle. A questão é evitar abusos. O controle de fundamentação, gente. Sabe assim, me parece tão óbvio que eu fico assim, aí eu vou insistir até o Supremo dizer que eu não posso fazer nada. Não, quando for vinculante não se discute de vez, mas... Não faz sentido. Eu fico abismado, assim, o cidadão sustentar o sistema acusatório, o princípio acusatório, na execução penal. Sim. Perder na execução da pena. Eu tenho um título executivo. Sim, claro. E assim, parece óbvio dizer o seguinte, doutor, se eu tiver vinculado à posição do Ministério Público, quem decide é ele. Exato. Se eu for obrigado, a gente vai numa outra situação que a gente vai falar de prisão preventiva especificamente mais à frente. Se eu for obrigado a revogar uma prisão preventiva, porque o MP opinou pela revogação, quem decide é o Ministério Público, então briga para que é juiz, então. Claro. E se continuar nessa lógica, assim, ele pediu para garantia da ordem pública, ele não pediu da instrução criminal, então eu não posso. Eu estou vinculado, inclusive, à fundamentação dele. Não tem sentido. Não tem sentido. É claro que você pode alegar que a gente tem uma pré-compreensão por ser juiz, mas a questão aqui não é ter mais poder ou menos poder. Mas sempre vão alegar isso. Eu acho que a questão aqui não é ter... A questão aqui não é ter mais poder ou menos poder. A questão aqui é de definir de fato qual é o papel ideal tem nada a ver e qual é o peso que um juiz tem que ter no Estado democrático. A questão de poder porque é aquela discussão que eu trouxe, a gente trouxe no artigo e que eu trago aqui de novo. Se o juiz fosse obrigado a concordar com a manifestação do Ministério Público em temas de restrição de liberdade, o controle ele inexiste. Vamos botar o seguinte, no flagrante mesmo, e eu toquei nesse ponto. Vem o flagrante, sem pedido expresso da autoridade policial. Beleza? Tô lá no flagrante, o MP vai e pede a liberdade provisória. Né? Sustenta a ausência de requisitos para prisão preventiva. A defesa, no máximo, vai pedir o relaxamento, ou vai concordar com o MP, ou vai discordar de alguma medida cautelar. Beleza? O juiz, sendo obrigado, nesse caso, a concordar com a concessão da liberdade, quem vai recorrer disso, eventualmente? Sim. A vítima tem possibilidade de fazer isso? Sim. Ela está obrigatoriamente intimada para audiência de custódia? Você entende? Claro. Que não vai ter nem a possibilidade de recurso. Não existe. Em vários casos nem vítima indeterminada. No caso de tráfico. Tráfico, por exemplo. Etc. Mas... Então e aí? Então você compreende? E a gente faz o quê? Não, eu volto a falar. Esse argumento que o Supremo usou para justificar o Ministério Público ficar do lado do juiz nas audiências. O Supremo disse, é muito importante que o MP fique do lado do juiz porque o MP transcende o interesse da instituição, tem o interesse da justiça. Então o MP tem o interesse da justiça, mas o juiz não tem. O juiz, ele próprio, ele não tem interesse nenhum. Ele tem interesse de ser parcial, ele tem interesse de ferrar alguém, ele tem interesse de ser punitivista. Pelo amor de Deus. Controle os excessos. Mas não se pode simplesmente falar que esse juiz não está querendo honrar a toga dele. Honrar a toga é fazer justiça. É fazer justiça equilibrando. Nenhum culpado impune, nenhum inocente condenado. Equilíbrio. Então, e aqui nesse caso, não se trata nem de culpado ou inocente. Se trata de que nenhuma pessoa que precise ser preso, merecer aqui, está no sentido de precisar. Não se decreta uma cautelar se eu tiver uma prisão, se eu posso resolver com uma cautelar. É porque ela é insuficiente no meu sentir de juiz. Por isso que você decretou. O tribunal pode pensar diferente, que o tribunal decida, o outro órgão decida. Mas naquele momento aquela prisão tem que depender dele. Não pode ficar sendo uma questão exclusivamente das partes, porque isso inverte a lógica da necessidade da cautelaridade do processo penal da segregação, pô. Inverte a lógica constitucional também, que a Constituição garante, ela prevê a um poder a realização desse tipo de restrição, que é o Poder Judiciário. Sim. Inclusive, faz isso prevendo modalidade de controle.
que é a possibilidade recursal. Sim, e o artigo 5º, quando fala que ninguém será pressável por ordem escrita de autoridade judicial, não fala ordem escrita depois de um pedido do Ministério Público, depois fala ordem escrita de juiz. Sim. No artigo 5º, expressamente. Pois é. E fala que nenhuma lesão ou ameaça de lesão. Eu quero te falar, quando se fala Ainda em ameaça de lesão, o juiz Há ainda a previsão sobre os poderes investigatórios da autoridade judicial previsto para Comissão Parlamentar de Inquérito. 58 parágrafos terceiro, e ratificado a decisão da DC agora da DIN do Supremo, botando que juiz de garantias tem poder suplementar. Então é isso, não se quer absolutamente um juiz tirano, não se quer um juiz com superpoderes, não se quer um juiz parcial. Mas não se quer uma parte com superpoderes, porque isso me parece que vai chegar a um ponto, se prevalecesse esse entendimento, a acusação teria um poder um pouco mais elevado na decisão sobre prisão. Sim. Né? Porque de uma maneira, se ele vai ter a última palavra para pedir, ele tem a última palavra sobre pedir ou não também. Inclusive isso. Se eu condiciono a pedir, se quem tem o poder de deferir ficar vinculado a isso, então ele está vinculado, como você falou. Não tem como. Assim, enfim, com todo respeito, mas é algo que entendemos a outra corrente, respeita a outra corrente que fala em sistema acusatório, que fala, mas só não concordo. Como é que estamos hoje? Vamos lá. A regra é que o juiz precisa, para converter a prisão em flagrante e preventiva, precisa de pedido do Ministério Público ou da autoridade policial. E aí a gente vai nas decisões que a gente tem acompanhado. Se o juiz decretar sem o pedido do Ministério Público, mas o Ministério Público ratificar posteriormente, não é ilegalidade. Se a autoridade policial requerer e a manifestação do Ministério Público for contrária à prisão, o juiz não estará agindo de ofício, não há ilegalidade. Se o Ministério Público, aí uma divergência entre as duas turmas do STJ, se o Ministério Público se manifestar pela decretação de medida cautelar diversa da prisão, o juiz, ao decretar a prisão preventiva, não estará agindo de ofício porque ele foi instado a aplicar uma medida cautelar, ele simplesmente aplicou uma medida cautelar diversa. Lembrando que a prisão não deixa de ser uma medida cautelar. Em sentido amplo, é uma medida cautelar. É uma medida cautelar espécie a prisão, como é a prisão domiciliar, como é o comparecimento periódico em juízo, como é a proibição de se aproximar da vítima, etc, etc. Então, isso tem divergência das duas turmas do STJ, ainda não há uma decisão concreta nesse sentido. O voto do ministro Schietti é uma aula sobre o sistema acusatório, deveria ser lido por todos. Ele fala justamente sobre essa possibilidade. Se eu não me engano, o ministro Schietti é vencido na possibilidade da conversão sem a manifestação do Ministério Público. Já era vencido antes e esse julgado dele prevaleceu na 6ª turma, né? E hoje nós temos essa divergência entre as duas turmas. Só uma questão que com algumas decisões do Supremo ainda que já tem... Só uma questão que eu quero pontuar que eu acho muito importante. Eu respeito a divergência, concordo, só não aceito o paradoxo. Eu vou ser mais forte. O cinismo de querer falar que o juiz que faz isso comete abuso de autoridade. Porque o abuso de autoridade tem que ter dolo. O cara não está querendo abusar da autoridade, o cara está querendo proteger a sociedade, o cara está querendo ali salvar uma vida de uma vítima. Você não está sendo forte não, porque as pessoas que defendem isso estão praticando uma hipocrisia do tamanho de um bonde. E então, não fora a contradição que disse que o processo penal e penal não serve para nada, mas nessa hora querem punir o juiz. Nessa hora eu quero punir. Eu sempre vi, inclusive, tinha uma discussão recente de sala de aula muito interessante, que uma pessoa que se diz abolicionista, quando teve aquele caso da polícia, ela falou: mas porque eu sempre digo, olha, com a polícia vocês querem direito penal máximo. Não é nem direito penal com as garantias. Ela, não, mas não pode ficar impune. Não tem outra opção. Nada pode. Aí eu falei: que bom, bem-vindo ao mundo das vítimas. É exatamente esse sentimento que você quer provocar com o exagero de situações que não são adequadas. Então tem que se punir todo mundo que pratica violações, respeitar os direitos, garantias, mas o que não pode é a gente criar N empecilhos ou criar N teorias que, na verdade, no fundo, com todo respeito, são habeas corpus travestidos de teoria. São decisões que... são posturas... Não, então, pergunta ao abolicionista, a prisão não é suficiente, não é adequada. Faz o quê? Não, é complexo. Não, faz o quê, então? Você faz o quê com o cidadão? Eu vou dar um fato de mídia.
Você faz o que com um cidadão que pega uma criança de 11 anos de idade, põe numa mala, leva pra casa e abusa sexualmente dessa criança? Você faz o que com ele? Eu queria ser abolicionista. Não, o ser humano é que não deixa. O ser humano é que não deixa. Não cabe prisão para uma situação como essa? Não existe remédio para isso? Vamos imaginar, um promotor excessivamente abolicionista nessa audiência não pede prisão dessa pessoa. Mas é isso. E aí o juiz vai olhar para essa situação e vai falar, galera, solta. Mas é isso mas é exatamente sobre esse ponto que eu sempre falo. Você vai depender sempre do quê? Da postura da acusação no momento da custódia. Sim. Se for um promotor que critica o excesso de prisões preventivas e vai ter uma postura de requerer a liberdade com mais intensidade, você vai sempre seguir o que o promotor que tiver na audiência vai determinar. Sim. E as pessoas vão dizer o seguinte, mas o juiz também. Só que tem uma diferença. Há a possibilidade de controle da decisão do juiz. Sim. Não haverá possibilidade de controle se o juiz tiver que concordar com a manifestação do Ministério Público. Não é possível que as pessoas não compreendam isso. Perceba a diferença. A diferença é essa. E a urgência. É claro que eu estou falando da urgência da medida. Há a possibilidade de controle. Se o juiz conceder uma liberdade provisória onde caberia prisão, o Ministério Público pode recorrer. Se o juiz decretar uma prisão que se compreendeu que não era justa, a parte pode recorrer e o Ministério Público pode recorrer. Sim. Se o juiz tiver que concordar com que o Ministério Público se manifestar, ninguém vai recorrer, porque nem o MP vai ter interesse em recursal, porque foi ele que opinou naquele sentido, Sim. e nem o réu vai recorrer para ser preso. Sim. E a vítima e a sociedade ficam impunes. A vítima, simplesmente, ela é uma incógnita ainda no processo penal. Sim. Ela eu concordo que, como eu falei, sistematicamente, com todo respeito, há princípios constitucionais e valores, e na Constituição não se fala expressamente que juiz depende de pedido em relação a esse ponto, e muito pelo contrário. Mas enfim, sigamos. Prisão preventiva. Agora, de uma maneira, não a prisão preventiva advinda da conversão do flagrante, um conceito básico assim, modalidade de segregação provisória, né? Decretada judicialmente, porque só o juiz pode decretar a restrição de direitos fundamentais. É uma clássica cláusula de reserva de jurisdição, das nem mais CPIs importantes. Podem. Ninguém, só o Poder Judiciário. Nem governador, que teve um caso recente num estado aí que falaram que o governador ia prender fulano, nem governador. Eu prendi um cidadão lá na comarca um tempo atrás e no jornal saiu que o delegado tinha prendido ele. Nem delegado determinou a prisão. Aí me mostra, doutor, só fazendo. Não, deixa, a mídia tem que informar, tá informando errado. Sim, sim. Desde que autorize, né? Desde que os pressupostos do artigo 312 e 313 autorizem. Possui natureza cautelar, por óbvio, né? A prisão é preventiva. Nós estamos falando aqui da prisão para cautelar o processo. Não importa em violação à presunção de inocência, muito embora a gente tenha que ter em mente que ela não pode ser uma antecipação da pena. Mas a decretação por si só não viola a presunção de inocência. O que você não pode fundamentar estou decretando a prisão preventiva porque o cidadão cometeu o delito. Isso seria violar a presunção de inocência. Claro. O Ferraioli defende que para ele sim, para ele toda a prisão preventiva é uma contradição a não ser interna. Para resguardar, o Ferraioli fala, ele ressalva a possibilidade de quando o réu, conveniência da instrução criminal, seria a nossa conveniência da instrução criminal, quando o réu busca destruir provas. E aí ele entende que seria possível, mas só para salvar a prova. Depois tem que colocar em liberdade. Então assim, a prisão por garantia da ordem pública, o Ferraioli ele é absolutamente contra. Perfeito. E eu discordo de Ferraioli. Quem sou eu? Mas não, nós. Uma outra questão importante que o pacote anticrime deixou muito claro, né? É necessário que na fundamentação o juiz deixe expresso a impossibilidade de substituir por outra medida cautelar. Então, a prisão regra é liberdade, depois as cautelares, só na insuficiência que você vai para a prisão. Da última rácio mesmo, né? É para ser exceção. É cabível em qualquer fase da investigação ou durante o processo. E aí aquela questão depende, evidentemente, de provocação das partes. Nós vamos trazer uma exceção que o pacote anticrime trouxe, que a gente fala que é uma incongruência enorme, e pra que mim, é a redecretação da prisão preventiva. Lembrando que pra gente, pelo menos
Eu entendo que não deveria ser, o juiz poderia... No inquérito, no processo... Existe a possibilidade constitucional. Na fase de inquérito, talvez deveria ser a exceção da exceção, mas deveria ser possível. E na fase também, do processo, por conta da existência da denúncia e da fixação de parâmetros, não deveria ter essa restrição, deveria ser o que era até 2019. E aqui tem uma pergunta até vamos botar de cursinho, né? Se no término do inquérito policial relatado pela autoridade policial, o Ministério Público tem 5 dias para denunciar. Se por acaso ele, ao invés de denunciar, ele pede mais diligência, se aquela prisão ela passa a ser ilegal ou não. BD, isso é pergunta de prova de concurso. Porque a grande discussão sempre é a seguinte: se você só pode pedir a devolução e diligência se forem imprescindíveis a denúncia. Se você reconhece que ela é imprescindível para a denúncia, na lógica, significa que não tem indício de autoria e prova de materialidade. Se não tem indício de autoria e não tem prova de materialidade, também não tem, porque um dos requisitos do 312 é o 313, que exige esses dois. Então, por isso que fica incompatível você pedir na audiência. Agora, se for para um crime e um réu, se o réu está preso por um fato e está sendo investigado outro crime, ou tem vários, você pede o complemento em relação a outro, aí não é. Porque essas 4 hipóteses... Ou seja, a análise tem que ser o quê? Caso a caso isca. Mas a regra é a incompatibilidade. Se for um réu e um crime. Agora, se tiver vários réus, vários crimes, aí não. Perfeitamente. Se ele está buscando diligências para dirimir alguma dúvida sobre a materialidade do crime ou a autoria, significa que esses requisitos não estão presentes. Legitimidade é o que a gente vem falando até agora. A regra continua, né, sendo a necessidade de provocação. Na fase de investigação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Nós temos aqui uma discussão que vai começar a existir da vítima, sendo vítima certa dela requerer a prisão preventiva, se é possível ou não. O pacote anticrime parece que trouxe uma possibilidade dessa intervenção do assistente de acusação na fase de inquérito policial que não existia até o momento. Então nós tínhamos uma atuação após o recebendo a denúncia, que seria a atuação do assistente de acusação. E durante o processo, uma vez mais, a requerimento talvez do Ministério Público e agora sim do assistente de acusação sem nenhuma dificuldade. E aí nós temos aquela discussão sobre legitimidade ex officio do juiz ou não, que a gente já falou aqui, né, as escâncaras, né, a nossa posição. É apenas uma questão que isso é sedimentado. Se o Ministério Público, por exemplo, opina pela revogação de uma prisão preventiva já decretada, o juiz não é obrigado, e aí tanto o Supremo Tribunal quanto o STJ decidiram já inúmeras vezes no sentido de que o juiz não é obrigado a conceder, a revogar a prisão, né? Porque ser concessão de liberdade provisória é um instituto de flagrante, para não gerar aqui uma tecnia da minha expressão, mas não é obrigado a revogar a prisão preventiva durante o curso do processo se ele já estiver preso. Existe uma discussão também se a autoridade policial pode requerer durante o processo, me parece que não. Eu também acho que não. O delegado, uma vez que ofereceu a denúncia, sai o juiz de garantia e sai ele. Sai os dois. Se a CPI pode requerer a decretação de prisão preventiva ao juiz. Nenhum obstáculo. Não existe obstáculo para isso. E os pressupostos são indícios de autoria, prova do exercício do crime. Né? O PIC requerer a prisão? Porque não está expresso na lei. Né? Porque a lei não falou de PIC, essa é a questão. Mas também se você tem presentes elementos, não tem sentido você ter... Como a lei não falou em CPI, prisão em CPI também. Certo. É o mesmo raciocínio, então tem que poder, né? E aí eu falo o seguinte, a questão da legitimidade. Lá no 316, para ficar muito claro por que eu estou falando isso, o pacote anticrime, né, fala o seguinte: o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, ouçam, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem. Ou seja, o 316 garante que o juiz de ofício pode tanto revogar a prisão preventiva quanto voltar a decretá-la sem necessidade de manifestação das partes.
Só reforça a ideia de que não tem nada de constitucional nisso. E não tem nada de princípio acusatório. Claro, senão isso seria inconstitucional. E o que me parece equivocado a posição do STJ, porque eu até entendo que a posição do legislador de restringir a legitimidade ativa do juiz não é eu entendo que é inconstitucional. Pela vedação de proteção suficiente. Eu entendo que, na verdade, que eu já defendi isso. Eu entendo que deveria haver uma interpretação conforme. Que o agir ex officio do juiz deveria ser excepcional, mas não deveria ser vedado. Então, retificando o que eu falei, até porque eu já escrevi defendendo isso. Mas o 316 é um reforço para mim, na minha interpretação, para dizer que a interpretação do 310 está equivocada por parte do Supremo e do STJ. Porque o 310 não exige manifestação da parte. Sim. O 310 é claro que o juiz tomará a seguinte providência. Sim. Então, assim, é uma opção do legislador que não foi alterada no pacote de crime e que está sendo alterada por uma interpretação sistemática, na minha visão, equivocada. Mas, sigamos, só para dizer, na questão de legitimidade, a regra é o não agir de ofício, mas nós temos diversas exceções, como falei para vocês. Não é obrigado a concordar com o MP se o cidadão já está preso. E aí, bem ou mal, requerer uma medida cautelar, posso decretar a medida mais restrita, esperando aí uma definição, mas pelo menos há uma possibilidade, há uma turma do STJ que defende assim. Se for para redecretar, é possível fazer de ofício, porque a lei assim preserva essa possibilidade de forma expressa. Com relação a fundamentos, BD, garantia da ordem pública, a gente meio que já falou. Tem 2 fundamentos específicos. Gravidade em concreto do crime, periculosidade em concreto do agente e justificar a possibilidade de reiteração criminosa. Isso define mais ou menos ordem pública, por isso que talvez seja o requisito mais questionável, assim, ou mais questionado, mais... o mais aberto. Não dá para negar que ela é um conceito aberto, não dá para negar, mas que ele vai ser densificado no caso concreto. É essa a dificuldade, né? A lei é clara, mas eu brigo com o Arnaldo Celso Coelho uma vez, foi inesquecível isso no futebol. Ele fez a seguinte frase: o amarelo foi bem dado, mas se o juiz quisesse dar o vermelho, estava certo também. Então, pera lá, tem que saber se o amarelo tá bem dado ou se o juiz quiser dar. Não. Então a lei não é clara, pô. Se cabe os dois. Então, a regra não é clara. Se cabe o amarelo e cabe o vermelho, então tá tendo uma zona aí confusa. Então a nossa preocupação legislativa é ter esse cuidado. De fato, a ordem pública é uma expressão muito vaga, ela merecia uma maior cuidado do legislador. Mas isso não impede de você ver, no caso concreto, que aquela pessoa sequestrou essa criança de 11 anos e que por isso a gravidade concreta é diferenciada, nem todo estupro é de menor. Você pode ver a gravidade também, essa questão, o cara saiu de manhã, teve audiência de custódia e à tarde foi preso, tentando assaltar o mesmo lugar. A minha cabeça não é invenção, isso é caso real aqui em Vitória. O cara foi solto na audiência de custódia de manhã e à tarde voltou para assaltar no mesmo lugar que ele tentou ir. Entendeu? Então, assim, aí não dá para você discutir que nesse caso vai ter que... o cara de manhã foi preso, foi solto na audiência de custódia, à tarde tenta repetir o mesmo procedimento. Então, esse tipo de cuidado que a sociedade exige que a justiça tenha. Quer dizer, você imagina, menos de 24 horas depois da prisão, da soltura, o cara tenta repetir o mesmo fato. E aí depende de pedido, depende de provocação. Então, e se não tivesse essa questão da garantia da ordem pública, você não poderia prendê-lo por essa situação. Que é essa probabilidade dele em liberdade vir a cometer novos crimes. E aí um cuidado, porque o pacote anticrime, a jurisprudência começou e agora está na lei e fala em contemporaneidade, mas o Supremo já pacificou que esta contemporaneidade não quer dizer uma vez, não quer dizer... Ela é casuística, como o André colocou. 2 anos pode ser contemporânea, a última condenação dele ou a última vez que ele andou passeando pela polícia. É esse cuidado que a gente precisa ter quando trabalha um tema tão sensível quanto prisão. Não se quer atingir a liberdade de alguém indevidamente, não se deve banalizar a prisão, ela é excepcional, mas infelizmente para muitas pessoas ela é mais do que necessária. Então a gente precisa de fato, como forma de proteção da vítima e da sociedade, decretar essas medidas. Garantia da ordem econômica, uma espécie de garantia da ordem pública, no caso,
de crimes contra a ordem econômica, né? É apenas uma questão importante clássica em prova, que a magnitude da lesão por si só não é fundamento da ordem econômica. O Supremo entende que o fato assim de ter sido como um a golpe... gravidade em abstrato do crime, não é possível a decretação da prisão para garantir a ordem pública, mais ou menos isso. Sempre temos que ter esse cuidado. Conveniência da instrução criminal visa impedir que o agente alicie testemunhas, né? Ameace, destrua provas, faça churrasquinho com documento, ameace oculte. alguém. Isso tudo é muito importante, porque também para mim isso é um erro grave da nossa lei. A gente está falando de preventiva. Não caber preventiva e crime de ameaça. Ameaça é muito sério, cara. E a nossa lei, tecnicamente, não prevê preventiva e ameaça, salvo na Maria da Penha. Sim. Então isso é uma maluquice. Bem complicado. Isso é uma maluquice. Em tese, no crime de ameaça, você teria que conceder primeiro uma medida cautelar. Para ela ser e descumprida. Ele descumprir uma medida cautelar. E aí sim você decretar para resguardar a medida cautelar. Mas eu não vou esperar. Eu também tenho uma interpretação que se a ameaça for... verossímil, for concreta, e aí, excepcionalmente, eu fundamento para decretar. Isso porque a gente fala da ameaça? Porque o crime de ameaça, ele tem uma pena inferior a 4 anos. E o requisito primeiro do 313 cuja pena privativa de liberdade seja superior a 4 anos. Então, faltaria até o requisito objetivo. Sim. Né, para decretar. Mas o erro está na pena tão baixa de aceitar que as pessoas podem ameaçar a outra. Vou esperar o quê? Um homicídio consumar? Pois é, ou a lesão, ou o estupro, enfim, o que seja. Tanto dos dois lados, né? Tanto de quem o homicídio de quem ameaçou ou a outra parte se defendendo. Pois é, incentivar a vingança privada. Isso existe também. Claro. Essa possibilidade. É um risco concreto. Segurança de aplicação da lei penal, evitar que o cidadão fuja, né? Então, é o grande clássico da fuga. Por exemplo... Você acha por dois lados. Simples fuga não fundamenta a prisão. Pois é, o cidadão tá lá, tá respondendo a um processo gravíssimo, e aí se descobre que ele, por ter, por exemplo, uma cidadania em um país, eu vou falar muito para não falar de um caso específico, mas o Brasil tem não tem lá libanesa, internacionais. E ele tira o passaporte, respondendo pelo crime ou sendo investigado, ou seja... evidentemente que esse cidadão demonstra aqui uma possibilidade mera coincidência, né? Resolveu agora amar um país estrangeiro. Resolveu agora... Cara, essa questão da fuga é muito séria, porque assim... não há direito de fugir. É isso que eu volto a insistir. Você pode ter vontade de fugir. O ser humano pode ter a vontade de fugir, mas não é direito dele. Se fosse direito, abre a porta do presídio. Não pode. Então não há vontade de fugir. Direito é algo que você pode exigir. Não há direito à fuga, isso é um abuso, isso é pseudo-direitos fundamentais. Esse é o problema quando as pessoas começam a falar com exagero. Um direito de fugir, um direito... Não, para ter vontade de fugir, a fuga não é crime no Brasil sem violência, mas é falta grave na execução penal, impede você de sair do país porque você vai ter que botar na difusão vermelha. Você tem uma série de medidas que mostram que a fuga não é lícita, não é uma medida... porque aquilo que a gente falou no pacote, o direito não pode estimular... e proibir a conduta ao mesmo tempo. Se eu dou proteção para além para o réu foragido, eu estou dizendo que está certo fugir. E fugir não é correto. Está incentivando um comportamento. E por fim, inserido pelo pacote anticrime, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que alguns dizem que só precisava desse, né? Sim. Se a liberdade dele gerar perigo, é motivo para a decretação da prisão preventiva, sem necessidade de se fundamentar em nenhum outro requisito, né? Até por isso que temos essa previsão expressa desses outros requisitos aqui. E aí o parágrafo primeiro vai lá, descumprimento das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, é o que a gente fala dos requisitos ali, dessa contradição, no caso, com o requisito objetivo, né? Porque isso eu acho importante o seguinte, um parênteses porque tem correntes, né? Para mim, mesmo que não coubesse originariamente preventiva, se descumprir, tem que caber. Porque o juiz não pode ser um mero conselho. Sim. Você descumpre e fica por isso mesmo. Não. Tem que ter vamos a lá. possibilidade... Hipótese em que a gente vai discutir isso agora, então. Hipótese em que é admissível a decretação da prisão preventiva, 313. Primeiro, crimes dolosos punidos com a pena privativa de liberdade mais superior a 4 anos. Então começa por aí. Crime culposo, não cabe prisão preventiva. Isso aí é uma regra que eu acho difícil você transpor.
eu vejo alguns colegas até de uma forma equivocada decretando a prisão preventiva no caso de homicídio culposo na direção de veículo automotor após se constatar a ingestão de bebida alcoólica. E não estou falando aqui do dolo eventual, estou falando na autuação do 302 do CTB mesmo. Isso é complicado, né? porque não e tem continua sendo crime culposo, né? Continua sendo crime culposo. O erro está, talvez, em impedir a decretação da prisão preventiva em crime culposo. Poderia ser em situações específicas. E por que eu estou falando isso? Porque o parágrafo 3º do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro traz, alterado por uma lei de 2017, se ocorrer o homicídio, né? Quando o agente conduz o veículo sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, o crime tem pena de reclusão de 5 a 8 anos. Ou seja, em tese, ele cabe no 4, caberia, mas não cabe no culposo. Porque acima de 4 anos é reclusão, não é detenção, mas é crime culposo. Me parece, eu acho que o BD concorda, que não é possível decretação da prisão preventiva mesmo nesse caso. Não. Constatada que foi crime culposo e que o cidadão ingeriu bebida alcoólica, nós temos a impossibilidade de decretação da prisão preventiva. E você aí, pode decretar medidas alternativas. Sim. Proibição de dirigir, fiança. Proibição de dirigir, várias coisas. E essa é um parênteses, uma mudança importante do pacote é a possibilidade de fiança para réu que está em liberdade. Porque as pessoas antes só davam fiança para quem estava preso, para ser solto. Hoje não. A pessoa em liberdade pode ter que pagar fiança, que tem uma série de consequências. Isso é uma regra nova da lei. Preciso cuidado com essa modificação legislativa. Perfeitamente. Inciso 2º. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, com sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do caput do 64. Questão do ou seja, reincidente. Né? Não seria reincidente se ele tivesse ultrapassado 5 anos após, né, o cumprimento da pena, o término do cumprimento da pena, que as pessoas acham que é após a sentença condenatória, não é? Porque ninguém vai ser reincidente eterno, a questão é essa. E aí é o seguinte, se ele é reincidente, não precisa que o crime seja superior a 4 anos. É isso que nós estamos querendo afirmar aqui. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então veja que nós temos lá no 312... medidas protetivas. Mas eu interpreto que numa situação de urgência você pode decretar de plano a preventiva. Na verdade, tem decisão do STJ dizendo exatamente o seguinte: olha, você não precisa descumprir uma medida protetiva para você compreender que as medidas protetivas não são suficientes no caso concreto. Perfeito. É isso que é bem excepcional, mas eu acho que é uma decisão correta. É o caso mesmo da ameaça. Você pega o cidadão indo para casa da mulher, por exemplo, com uma faca na mão, alterado, e ele já proferiu diversas ameaças, aí você intercepta ele, ou já ameaçou pelo telefone, tá lá gritando. Você vai deixar que esse cidadão saia no dia seguinte e cumpra a sua promessa? Exato. Não me parece que seja algo recomendável. Então a gente tem essa ressalva, e nesse caso não importa a pena, né? Só que não se aplicaria evidentemente a crimes culposos por conta da existência ali de uma restrição da fundamentação. No que diz respeito à fundamentação, o pacote anticrime trouxe também algumas regulamentações bem específicas, assim, né? A fundamentação, a decisão precisa ser motivada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida cautelar, da medida adotada. BD da contemporaneidade. Você começou a falar, quiser. Isso. Qualquer interpretação é só esse cuidado que nós temos que ter, que esse contemporâneo não quer dizer uma única vez ou agora. Porque eu vi autores defendendo que, por exemplo, a pessoa ameaçou a testemunha, então você prende porque é agora. Daqui a 90 dias não é mais contemporâneo. Eu digo, não, vou precisar soltar a cada 90 dias para ela ameaçar de novo. A contemporaneidade não é uma única vez e não quer dizer que 2 anos, 5 anos ou 10 anos. É a presença do risco em concreto. É apenas comprovar que aquela situação é contemporânea hoje. O que não tem sentido eu tenho uma investigação, um inquérito há 2 anos, aí por causa de algo de 2 anos atrás, eu agora vou decretar uma preventiva. Aí não tem sentido. Aí você não tem essa contemporaneidade em virtude de algo que você poderia ter feito antes e não fez até agora. Mas você não pode simplesmente dizer que porque a condenação dele tem 5 anos, tem 7 anos,
se não acabou o período depurador, por exemplo, que isso não possa ser usado para fundamentar uma preventiva. E aí o 315, parágrafos 1º e 2º, vem falando assim, é mais um controle de fundamentação mesmo, né? Ele deve indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. E aí diz assim, não se considera fundamentada a decisão que limitasse a indicação ou reprodução a paráfrase de ato normativo, sem explicar a relação com a causa, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto, invocar medidas que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentar os argumentos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada. Então você tem lá um controle de fundamentação muito grande. Isso é uma cópia do 489 do CPC, que por sua vez vale para tudo, não só para a prisão, para todas as decisões nem dos acho juízes. ruim, não. Isso aí. É uma densificação do princípio da fundamentação das decisões. Fundamentar não é meramente simbólico, fundamentar não é colocar qualquer coisa. Então, decisão que serve para qualquer processo não serve para nenhum. Só citar o artigo por citar, está aprovado nos autos, não é fundamentar. Então, como a gente falou, o juiz tem que levar a sério também a função dele. Então, eu já vi uma decisão que era assim, suspende-se processo e o prazo prescricional nos termos do artigo 366, espécie-se mandado de prisão como de praxe. Pois é. Eu já vi, mas isso em Prisca Zero, há muito tempo atrás. Sem liminar. Sem liminar, fundamenta sem liminar. Mas o recorde do recorde não foi essa. Uma vez que o advogado chegou, mas doutor, o senhor não decidiu. Eu decidi. Como assim? Eu não vi no processo. Se eu não falei nada, tá negado. Se eu tivesse deferido, eu tinha falado. Como eu não falei nada, tá negado. Então, assim, não dá para chegar a esse nível de decisões por silêncio ou sem liminar. E aí, por fim, né, BD, pra gente terminar o tema de prisão aí, com a relação à duração, né? Isso. Nós temos ali, até hoje, as pessoas tentam fixar um prazo para prisão preventiva. Existia uma regra cabalística, 81 dias. 81 dias, que somava os prazos, que até brincava assim com a alteração de 2008, passou a ser 86. Isso. E aí dependendo do processo. Então, assim, hoje em dia pouca gente discute esses 86, 81 dias, né? Acho que morreu o assunto. E, na verdade, assim, nós temos diversas decisões que falam que não existe um prazo, enquanto durar a cautelaridade. Mas, evidentemente, que você tem assim, alguns conceitos que são, algumas considerações que são, enfim, comuns, quando fala de mora processual. Se a mora processual é exclusiva de diligência de atuação da acusação, nós temos sim a possibilidade de reconhecimento de uma ilegalidade. Se for da defesa, não, que a gente já falou isso outras vezes. Se resultar da inércia do aparato judicial, digamos assim, o cara tá lá aguardando audiência 2 anos. Sim. Não faz sentido. Não é um exemplo, né, claro aqui. Ou seja incompatível com o princípio da razoabilidade, que acaba sendo o quê? Discricionário. Ou quando o excesso do prazo é gritante. Então o cara tá 6 anos preso preventivamente. Bem, no júri acontece muito isso, 3, 4 anos, que eu acho do procedimento que é ruim, mas em outros processos... Primeiro, eu concordo com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, é uma decisão isolada, mas eu aplico, que diz que nos países que não tem um prazo legal, que tem país como Portugal, que diz de tanto a tanto tem que soltar 2/3 da pena mínima. É um critério. 2/3 da pena mínima, pô, o cara já cumpriu bastante, se ele condenar a mínima, ele já tem direito à progressão, tem direito a uma série de questões. Então eu acho 2/3 da pena mínima um prazo razoável. E entendo que sim, se a pessoa ficou presa mais tempo do que devida, é uma atenuante nominada artigo 66. A maneira de compensar não é só pedir desculpa, não, diminuir a pena dele. A atenuante do 66 está aí para isso. Eu acho que ele tem direito. Não, mas acho que eu concordo até com a eu acho que tem um atenuante. Eu penso assim, eu acho que o legislador precisaria fixar um prazo razoável. Sim. E assim... de acordo com o crime. Portugal é isso, muda de acordo com a pena. Sim. Então, igual assim, prescrição. Exemplo, pena maior, percentual sobre a pena mínima. Ou percentual sobre a pena máxima, que seja. Para você não ter, para você ter um parâmetro, precisaria. Claro. E ressalvar os casos em que há, por exemplo, tentativa da defesa de postergar o prazo para se garantir uma ilegalidade da prisão, alguma coisa nesse sentido assim. Eu acho que seria de bom grado essa discussão pelo legislativo. Jamais pelo judiciário. Acho que isso não deve
Pode nem dar ideia, né? Sim, Até sim, medo sim. de dar ideia Sim. e de alguém fixar Mas foi um prazo. importante que no pacote anticrime e no julgamento do passado se fixou prazos que o juiz era obrigado a soltar e o próprio Supremo disse, olha, não, vamos deixar a casuística mesmo. Porque Por essa isso que eu questão falei, acabou essa da... discussão de 81 dias, acabou. Porque essa data máxima, no dia seguinte, pode ser que no dia seguinte seja um dia que tu tá interceptando alguém e tá vindo uma ordem. Então você tem que ter cuidado. O negócio é caso a caso, é isso mesmo. Não dá pro cara preso por furto ficar 3 anos. Não faz sentido. Sim, claro. Não precisa nem dizer por que não faz sentido. Não faz sentido. Sim. Mas é isso. Chegamos ao final, BD. Terminamos a série de podcast aqui sobre prisões. Depois desse pequeno intervalo aí do juiz de garantias, né? Que eu achei necessário. A gente, né, preferiu fazer isso. E vamos aí nas próximas pensar o próximo tema, se a gente vai falar sobre legislação penal especial. Vamos. Pode o pessoal mandar mensagem no Instagram se tiverem ideia de tema, né? Eu vou abrir uma caixinha lá pra galera falar, então. Chegamos sem me zoar por causa do Botafogo. 1/3 de 100, 33. Chegamos lá, tá chegando. Não, mas aí é redundância, né? Sacanagem à parte. Uma vitória pra cada lado, o cara vem com essa. Segue o líder ainda. Tenho certeza que quando esse episódio for ao ar, continuaremos líder. Já falei. E eu espero que o Paysandu já tenha subido pra B, que tá tocado 4 vezes. A gente chega no quadrangular, pra subir no quadrangular acontece algum efeito nefasto. Vamos que vamos. Abraço. Valeu, galera. Um abraço. Produção de podcast Fervo Digital.